mudança, abrindo as portas dos armários da despensa. Não para comer, mas para procurar comida vencida. Uma cena curta da minha infância, mas que explica exatamente como eu cheguei no tema de hoje. Desde pequenininha, eu queria ser cientista. É claro que na época eu não sabia o que era ser uma química. Mas vendo filmes, desenhos, eu já falava que eu queria ser cientista. E eu posso provar isso? Porque todo mês eu perguntava para minha mãe: tem alguma coisa vencida na despensa? Farinha, molho, qualquer coisa servia para eu fazer experimentos. E o meu laboratório ficava na minha casinha, no forro da casa dos meus pais. E esse laboratório, em partes, ainda existe. É o meu museu. Lá, eu fazia misturas, eu observava mudanças de cores, texturas, cheiros, nem sempre bons. Eu não sabia, mas na época eu já estava aprendendo uma habilidade que define o meu trabalho nos dias de hoje. Olhar para resíduos como matéria-prima. Eu gosto de resumir assim: eu era aquela criança curiosa e hoje eu sou a continuação dela. Só que, claro, agora trabalhando em condições muito melhores, em laboratórios que eu projeto do começo ao fim. Só que no lugar de potes e pacotes, eu trabalho com uma pergunta muito maior: como que podemos criar as mudanças climáticas? Seria aquilo que sobra uma solução? Nós estamos vendo enchentes, chuvas de granizo, tornados, eventos extremos cada vez mais frequentes no Brasil e de um jeito particularmente doloroso no Rio Grande do Sul. E como que a gente pode mudar essa história? Eu quero propor uma mudança de olhar. E a resposta pode estar em algo que a gente aprendeu a desprezar: lixo. O que a gente chama de lixo. Mas eu quero que vocês segurem essa palavra por um instante. Lixo. Porque lixo é uma decisão cultural. É um rótulo. É quando a gente desiste de enxergar valor. E eu aprendi, ainda criança, que quando a gente muda o olhar, o resíduo ganha valor na história. Hoje, quando eu vejo resíduos, especialmente biomassas agrícolas e agroindustriais, como casca de arroz, palha de café, bagaço de cana-de-açúcar, resíduo de podas de árvores, resíduos de soja, eu vejo algo surpreendente: um possível escudo invisível contra o aquecimento global. E esse escudo nasce de um processo chamado pirólise. O nome parece complicado, mas eu vou explicar de uma forma fácil, porém técnica. Pirólise é um processo termoquímico, ou seja, a gente utiliza temperatura para desencadear reações químicas. A matéria-prima, no meu caso, biomassa residual, ela é aquecida a temperaturas superiores a 400 graus Celsius, em uma atmosfera limitante de oxigênio, ou seja, com pouco ou nenhum oxigênio. E isso é fundamental, porque com pouco oxigênio, o material não queima como fazemos um churrasco e queimamos carvão, lenha, para obter calor, energia. Ele se transforma, ele se rearranja quimicamente. Como utilizamos temperatura, o equipamento para isso são fornos. Inicialmente, a gente trabalha com fornos pequenos, em escala laboratorial. Por exemplo, um forno tipo mufla, ou um forno tipo tubular, onde fazemos o processo de pirólise em batelada, com 50 a 80 gramas de biomassa residual. Depois a gente escalona um pouquinho mais e vai para uma planta piloto de fluxo contínuo, conseguindo alimentar o forno com cerca de 500 gramas de biomassa residual hora. E depois de muita pesquisa, a gente chega na escala industrial,
processando mais de 1 tonelada de biomassa residual hora. E é claro, toda essa parte industrial já projetada pensando em diminuir a pegada de carbono. Desse processo de pirólise, nós temos 3 frações, 3 produtos. Uma sólida, comumente conhecida como biochar, um sólido rico em carbono. Uma fração líquida, comumente conhecida como bioóleo, que é utilizada para a produção de energia ou como insumo industrial. E uma fração gasosa, comumente conhecida como biogás, que é utilizada no próprio processo de pirólise, ou seja, o processo se autossustenta. Mas tem outra coisa maravilhosa. Além de se autossustentar, sobra gás. Então, a gente ainda consegue produzir energia elétrica. Mas o coração da minha ideia de hoje é a primeira fração, a sólida, o biochar. Porque o biochar faz algo surpreendente. Ele é como um carvão inteligente. E o superpoder dele é armazenar carbono de forma estável por muito tempo. Mas e aí, como que ele armazena esse carbono? Para entendermos isso, a gente tem que voltar às aulas de ciências, ao processo de fotossíntese, onde as plantas absorvem gás carbônico, CO2, da atmosfera, e junto com a energia do sol e a água, eles quebram essa molécula, liberam o oxigênio que respiramos e transformam o carbono em matéria orgânica, que nós vemos nos troncos, cascas, folhas, sementes. Mas existe um problema. Se essa biomassa ela ficar ao relento, ou se a gente queimar, todo o CO2 que a planta absorveu volta para a atmosfera. Mas se eu pego essa biomassa e eu transformo em biochar pelo processo de pirólise e eu aplico no solo, eu mudo o destino de uma parcela desse carbono da atmosfera. Eu redireciono, eu aprisiono uma fração desse carbono do ar no solo, de forma estável, por muito tempo. E tem outra coisa que me fascina nesse processo. O biochar, ele vai além do armazenamento. Ele atua como um condicionador de solo. Ele tem uma estrutura cheia de grupos funcionais, cheia de poros, que quando aplicada no solo, ele funciona como uma esponja microscópica, aumentando a retenção de água, o que é muito importante em períodos de seca, e também ele aumenta a retenção dos nutrientes, que é muito importante porque diminui as perdas de lixiviação dos nutrientes dos fertilizantes. Mas não é só isso. Ele também melhora a vida microbiana do solo, ele diminui a erosão do solo e ele também corrige o pH do solo, sendo esse meu escudo invisível. Ou seja, esse material é uma decisão agrícola e tecnológica que muda a trajetória do carbono, fazendo a agricultura se tornar mais resiliente em um clima mais instável. E o bioóleo e o biogás, eles fecham a conta. É o resíduo do ontem virando a energia do amanhã. Porque eles podem, em partes, substituir o que a gente extrai do subsolo, os combustíveis fósseis. E isso importa porque crise climática tem várias raízes. E uma delas é o carbono fóssil indo para a atmosfera de forma acelerada. O que eu estou propondo aqui não é uma fantasia. É uma forma de fechar o ciclo. E é aqui aonde a minha história pessoal encontra a história coletiva da criança com comida vencida que transformava experimentos por curiosidade para cientista com consciência climática que transforma resíduos em tecnologia. O que eu quero propor aqui é que vocês voltem para a palavra lixo, certo? Porque lixo é uma decisão que a gente tomou. E ele pode ser o começo de um novo ciclo. E se ao invés de um passivo ambiental, ele se tornar um ativo de regeneração,
nos dando tempo, resiliência e direção. Eu quero que vocês saiam daqui com uma imagem na cabeça. Na próxima vez que vocês ouvirem a palavra lixo, pensem por um segundo. Talvez aquilo não seja algo para assumir. Talvez seja matéria, talvez seja carbono, talvez seja recurso, talvez seja proteção. Porque frear as mudanças climáticas não depende de um milagre. Depende da nossa capacidade de enxergar o valor no invisível e de transformar os resíduos em um escudo para a terra, para as cidades, para as próximas gerações. Talvez o que chamamos de lixo seja exatamente a matéria-prima do futuro. Obrigada.